Sabe o que é desmanche? Aquilo que os receptadores fazem com os carros roubados? Esquartejam, roubam peças e vendem tudo escondido? Isso parece com o que estão fazendo com a Petrobras. Com as refinarias, o golpe é bem mais sutil. Você sabia que todas as refinarias da Petrobras estão com 30% das suas produções paralisadas e que o governo prefere comprar combustíveis dos Estados Unidos, pagando em dólar, do que fabricá-los no Brasil? Eles alegam que esse tipo de compra aumenta os lucros, mas na verdade é uma política de morte premeditada do setor de refino no país. Sabe qual é o milagre do tal vantajoso lucro de importar ao invés de produzir? É que eles puderam estipular livremente um preço tão alto para os combustíveis em dólar, que quando juntam as vendas do que produzem internamente com o que importam, obtêm lucros astronômicos. É um verdadeiro assalto ao povo brasileiro. Eles têm o monopólio de um dos melhores mercados de consumo do mundo, ditam os preços dos combustíveis em dólar para o povo, que ganha mal, e em real, e os brasileiros ficam entregues à própria sorte, porque não tem ninguém que os defenda. Temos um presidente ignorante e insensível, e temos um ministro da Economia muito esperto, que sabe que com essa política de preços, a Petrobras, que já não é mais dos brasileiros, mas de um pequenino grupo de privilegiados, seus amiguinhos, lucra sem parar. Eles lucram dia sim, outro também, em duas frentes. Toda vez que aumenta o preço internacional do barril de petróleo e quando o real se desvaloriza frente ao dólar. Enquanto isso, o povo brasileiro passa fome. As refinarias paradas viram sucata e vão ficando cada vez mais baratas para serem compradas por estrangeiros. Eu sei que eles já estão negociando a venda das refinarias por debaixo dos panos. Enquanto o seu lobo não vem comer aqui dentro, os traidores da pátria cortam empregos aqui no Brasil e criam empregos nos Estados Unidos. Por estas e outras artimanhas, a Petrobras está tendo um dos maiores lucros líquidos de sua história. E o povo brasileiro está pagando os preços mais altos de nossa vida. A prova desse roubo é o fato de que, no mesmo ano em que o povo brasileiro está pagando os preços mais altos pelos combustíveis, a Petrobras teve o maior lucro líquido da história. 75 bilhões de reais até agora, só esse ano. Sabe o que fizeram com essa montanha de dinheiro? Com a agilidade de gatunos, distribuíram 64 bilhões de reais como dividendos antecipados aos seus acionistas, que não pagaram um mísero tostão de impostos. A diretoria nomeada por Bolsonaro também não usou um só centavo para abater a dívida da empresa, que já beira 60 bilhões. Nem investiu em novas tecnologias para melhorar sua produção. Por que fariam isso, se afinal tem um mercado cativo com 220 milhões de reféns brasileiros? Enquanto o lucro deles bateu a casa dos 75 bilhões de reais, o preço médio dos combustíveis subiu nada menos do que 103% no mesmo período, sufocando a classe média e os pobres brasileiros. É como se o célebre slogan "O petróleo é nosso", que fez nascer a Petrobras, se transformasse em "A miséria é nossa". Para encerrar, eu deixo uma reflexão. O modelo que o governo Bolsonaro montou para a nossa Petrobras é tão ruim que nós somos o único país exportador que não pode comemorar quando o preço do petróleo aumenta no mercado internacional. Como os cretinos nos cobram combustíveis em dólar, toda vez que o barril do petróleo aumenta, o que sobra de verdade para nós é agonia, é sofrimento. Disparam os preços da gasolina, do diesel, do gás e, por consequência, o preço dos alimentos e de outros produtos. Ou seja, ao invés de comemorarmos a entrada de dólares na nossa balança de pagamentos, choramos os terríveis efeitos da inflação em nossas vidas. Mais de 200 milhões de brasileiros sofrem, enquanto um pequeno punhado de acionistas soltam rojões. Vão ser contra o povo e contra o Brasil assim, lá na profundeza do inferno.